Oi, pessoal, tudo bom? A gente está aqui em mais um webinário do Jurisrend e dessa vez a gente traz para vocês o Rafael de Almeida, que foi professor da FGV e agora ele é aí um dos idealizadores da House of Creative Legal Studies. Você tem o nome? Sim, sim, Natália, acertou sim, acertou. Perfeito. A ideia hoje é que a gente converse um pouquinho sobre tecnologia e direito, um assunto que a gente vem abordando no Jurisrend, nos nossos radares de notícias, no blog, mas que aí com a visão do Rafael a gente espera poder aprofundar um pouquinho mais. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, Natália? Tudo bem, pessoal que estão nos assistindo ou que nos assistirão no futuro, né? É muito legal estar aqui conversando com vocês, podendo trocar algumas ideias, podendo compartilhar um pouco das histórias também que eu tenho aqui, algumas percepções. Então, Natália, vamos que vamos, que eu acho que um diálogo é sempre muito produtivo e se a gente conseguir da nossa conversa aqui gerar pontos de interrogação, né, reflexões e vontades e curiosidades, acho que a gente fez aqui o nosso dever de casa. Com certeza. A gente ouve muito falar de tecnologia, dessas ferramentas novas de tecnologia, e um termo que tem aparecido bastante é EduTech. Explica para a gente, Rafael, o que é uma EduTech? Isso. Então, quando a gente começa a pensar no ecossistema de tecnologia, muito que vem à nossa mente é startup, né? Então, existem vários conceitos de startup, né, que são empresas que usam tecnologia, resumindo, empresas que usam tecnologia que têm potencial de escalabilidade, né, de fazer com que o produto, o serviço vá para muitas pessoas, né, e isso gere recursos, né, para uma sustentabilidade financeira. Então, há vários setores da economia que a gente utiliza o tech no final. Então, a gente tem o EduTech, que são soluções de tecnologia em educação para melhorar a jornada e a experiência de quem vai usufruir desses serviços ou produtos. A gente tem a LegalTech, a LawTech, a gente tem agora, hoje o que eu vi, a Beauty Tech, que são techs de beleza. A gente tem a tech de Clean Techs, que são empresas que usam tecnologia para fazer limpeza, por exemplo, né, ajudar até no saneamento básico. Então, vários setores, né, Tech Stack, RegTech, né, Real Estate Tech, muito no inglês ainda, mas são empresas que se utilizam tecnologia. A EduTech, na minha assim, concepção, são empresas que se utilizam de tecnologia para fazer com que haja uma experiência, né, na provisão de um determinado serviço ou produto, para que as pessoas então possam ter essa experiência facilitada. No caso, por exemplo, da House, carinhosamente chamado de House, nós nos consideramos uma edutech porque nós utilizamos a tecnologia, o ambiente virtual, como caminho para que nós possamos transmitir e realizar ofertar uma experiência diferenciada através de uma metodologia, através de trilhas de curso. Então, quando nós utilizamos algo em tecnologia com potencial também de escalonar, mas focado mais na experiência do nosso usuário, do nosso cliente, né, que são os nossos alunos e alunas, eu creio que a gente pode conceber isso como uma edutech. Beleza. Eu entendi, assim, mais ou menos a ideia, né, do que é Sim. uma EduTech, do que são essas ferramentas de tecnologia. A tecnologia hoje ela é uma grande aliada, muito embora a gente ainda tenha ali um pouco de receio em usar, mas como, assim, pensando nas EduTechs, né, e aí também temos GISREND e outras ferramentas, como você acha que isso ajuda, por exemplo, pensando na democratização ao acesso à educação, até mesmo pensando aqui mais, né, na House e no dirigente também, especialmente no acesso ao direito? Porque a gente sabe que o direito, para o poder judiciário, ele traz ali uma bagagem antiga com ele, né, do tipo, a petição é no papel, advogados à gravata, juiz emburrado, essas coisas. Como é que isso funciona, como fica aí a tecnologia e essas ferramentas novas nessa questão de acesso ao poder judiciário, de acesso à justiça efetivamente, também a educação para o direito, né? Isso, Natália. Na sua pergunta, assim, tem várias coisas legais que, olha, valeria até um semestre de aula. Então, eu tenho aí a democracia e a democratização de um acesso, o acesso em si, a democratização de um acesso com o acesso em si dentro de um ecossistema jurídico, né, que é onde a gente está falando aqui, ferramentas como a JurisHand, que facilitam o trabalho e o estudo das pessoas, tendo acesso ali a várias leis e jurisprudências, a House, que tem uma pegada bem criativa e humanista na oferta de produtos voltados ao ensino jurídico, né, inovador, enfim. Então, democracia é um conceito que muitas pessoas
têm suas próprias, né, os seus próprios significados. Um que eu acho muito legal é a possibilidade de a gente conviver com os contrários, né? E aí isso implica ter ética e respeito, então democracia. Democratizar é facilitar e oportunizar o acesso a algo, né, ou algum caminho, ou ao voto, né? Então acho isso importante, essa facilitação e dar a oportunidade para facilitar. Ok. A tecnologia, de certa forma, facilita o acesso de muitas pessoas a várias informações que antes eram cingidas a uma biblioteca, a uma universidade, a um centro, a um grupo, então isso é muito legal. A tecnologia também facilita com que a gente tenha vários espaços de interação, de tessitura de redes, né? A gente vive numa sociedade de rede, então isso é muito legal também. Por outro lado, a gente não pode esquecer que a tecnologia, e hoje falando de ESG também, a gente tem o etarismo, né? Então a tecnologia ela é muito acessível, só que ela tem alguns pontos que merecem nossa atenção. A quantidade de acesso e de excesso, então cabe a gente também saber fazer uma filtragem daquilo que está acessando, numa quantidade enorme de informações, o que há de bom, o que não é tão bom assim. Essa tecnologia que é muito acessível, às vezes ela não é tão fácil, se a gente pensar em etarismo, para pessoas de outras gerações, inclusive as que são mais experientes, né, mais velhas, fica um pouco mais complicado de se adequar a essas novas tecnologias. E um outro ponto também do acesso é que, eu vou dar um exemplo, tá? Teve uma política pública na área de educação de uma empresa norte-americana de conceder notebooks para crianças do ensino primário de escolas públicas, numa região do Brasil. Então, todos ganharam notebooks lindos e maravilhosos. O problema é que onde eles residiam não tinha muita energia elétrica. Não Mas isso foi tinha muito tantas... discutido durante a pandemia, né? Que o Não pessoal ficou tinha essa de, muita ah, não, o Enem tomada. vai ser virtual. Teve uma outra situação muito emblemática também, que o pessoal falou, não, mas agora se resolve com o EAD, tudo é EAD. Mas é bem isso, tipo, não... E aí, tá bom, mas o EAD, ele é abrangente a este ponto de você conseguir pegar quem está, né, onde não tem o acesso, ou a pessoa tem só aquele celular é da família. Eu lembro que teve muita coisa que era assim, a mãe pegava aquele celular para ir trabalhar, e a criança ficava em casa no horário que ela estava sendo dada. Então, gerava ali um conflito, ao mesmo tempo que era um jeito da criança não ficar sem a escola durante aquele Uhum. período pandêmico, também não era a resposta final. Então, era aquela, né, é É a complicado, questão de realmente. infraestrutura. Então, a gente tem uma imaginação que faz com que a gente voe em tecnologia. Na hora da concepção e da ação em si, tem que ter um bom senso, né? O ponto é positivo, mas na hora de uma aplicação, de uma implementação de uma ação que seja mais coletiva, tem que levar em consideração. No início tinha as lan houses, lembra? Mas a lan house era Sim. um determinado espaço que as pessoas iam, mas não era E tão pagas, né? Então, democrático para esse quem não acesso assim. tinha, quem tinha que escolher Isso. entre comprar o arroz e pagar a lan house era complicado, né? Isso. Então, a despeito de a gente ter toda essa tecnologia, ela democratiza o acesso a muita informação, só que, bom, não é todo mundo que tem recurso financeiro para ter o melhor celular, para ter vários computadores em casa, e não é todo mundo que sabe manejar isso tudo na velocidade que tudo muda. Então, é muito legal pensar sobre isso também. Mas, no geral, facilita muito a nossa vida. Então, o acesso a essas novas tecnologias facilita o nosso percurso, mas é importante que nós saibamos usar de forma adequada. E aí a gente vai lá para o ecossistema jurídico, né? No direito, a gente sempre tem um viés muito de sermos vistos como tradição, formalidade, terno e gravata, né? Barba feita. Eu estou de barba feita, tá? Então, a gente tem essa, né, taier, bolsinha, Sim, etc. Por quê? o Para linguajar, mostrar né? um Imagina que você vai linguajar. despachar, que o juiz vai falar, e aí, juiz? Vai falar Não excelência? pode. Uma identidade visual. A gente tem que ter Sim. um marketing pessoal de chegar e impressionar, né? Ó, doutor, etc. Faz Pois bem, segurança, né? Se você perguntar é, para um cliente de camiseta, o cara fala, esse cara não vai fazer né? Esse nada cara aqui vai para para a mim. praia, É. não vai. Então, é uma forma de a gente passar uma impressão, um linguajar todo profissional para qual nós somos treinados. O que acontece é que ser um bom ou boa advogada não vem da vestimenta, não vem do jeito que se porta, até vem, isso é um teatro, mas o bom e boa advogada vem do saber ler, que é o básico, saber pensar, saber interpretar e saber escrever. Essa é a melhor tecnologia que tem.
nessa neuroplasticidade cerebral que a gente está sempre desenvolvendo ao ler, ao interpretar e ao escrever. Essas tecnologias, quando surgem, elas facilitam e muito a nossa vida. Um exemplo muito básico: se a gente tem que fazer um resumo de um documento que tem 30 mil páginas, um horror, a máquina faz para a gente em segundos. Então, usar a máquina e esse ferramental, a inteligência artificial, para o que nos é útil é muito legal e facilita bastante, né? A gente ter esse manancial todo ali, juros rende. Eu tenho Vadimeco ali digital. Pô, muito melhor do que ficar carregando aquele tijolo. Tijolo. E antes não era um tijolo, eram tijolos que você carregava, né? Vários Era códigos, o etc. símbolo do quintonista, né? Você via alguém segurando um Vadimeco, faz cara que tá estudando para OAB. Você via de longe. Concurso, concurseiro, tal, não sei o Exato. quê. E não é a facilitação da vida. Então, a gente tem essas tecnologias que são úteis, muitas delas, às vezes, não são tão úteis assim, outras são gadgets inúteis que vão só poluir o planeta Terra, né, que precisa da nossa atenção também, mas no ambiente jurídico facilitou muito. Processo eletrônico facilitou, a possibilidade de nós utilizarmos essas tecnologias até para refazermos as metodologias jurídicas. Aí você tem o legal design, a forma de comunicação que hoje o pessoal gosta de fazer um design de uma petição diferenciada usando o Visual Law. Então, essas tecnologias para a área de compliance funcionam muito bem. Por outro lado, isso é bom sempre lembrar, tem os cuidados que a gente tem que tomar, como tudo na vida tem que ter cuidado em algumas situações. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre essas novas tecnologias que envolvem, por exemplo, a inteligência artificial ou algumas tomadas de decisão, a gente tem que ter os cuidados de saber, como utilizar, dois, não fazer um uso acrítico ou indiscriminado daquilo que a gente está recebendo, lembrando sempre que a gente, como profissional, a gente ainda tem a capacidade de julgamento. É E uma bom, não é bom, responsabilidade ética também, né? A com gente tem que sempre certeza. avaliar o conteúdo do que está sendo produzido. A gente chegou a noticiar, inclusive no blog, um caso muito engraçado que aconteceu nos Estados Unidos. O advogado usou uma ferramenta de inteligência artificial para achar um julgado para o caso dele. Eu não Uhum. sei o que aconteceu, se a ferramenta, né, não entendeu, ou se ele não soube se explicar. A ferramenta, ao invés de buscar um julgado, fez um julgado para ele, né? E ele meteu aquilo na peça sem análise crítica, que continua sendo algo que a máquina ainda não consegue fazer como a gente faz. Uhum. Meteu aquilo na petição. Eu não lembro direito se foi a parte contrária ou se foi o juiz que foi checar se aquele julgado era real e não encontrava o julgado em lugar nenhum. Falei, e aí, amigo, o que você fez aqui? Né? E aí, o que acontece? Um abraço, tá? Esse Exato, aí, você ó, perdeu a fica causa, você perdeu a marcado, OAB, você perdeu é, tudo. fica marcado, depois de você é responsabilizado até civilmente por aquilo, você é disciplinarmente responsabilizado junto à OAB, lá a BAR, né, que aqui é a nossa OAB, Uhum, e isso é o quê? É um descuido, né? Um sim. descuido. Eu gosto de chamar também de carinhosamente de robozinhos. Eles nos auxiliam muito, só que ainda tem algo que o humano tem preferência, né? Até a gente pode questionar o nome, inteligência artificial. Inteligência vem do homem, de uma consciência maior, mas ok, não vamos entrar nisso aqui hoje. Mas se está ali, funciona, e é um constante aperfeiçoamento, porque é uma máquina, a gente pode aproveitar disso. Como todas as tecnologias têm vindo, né? A gente até antes estava conversando, né? A gente tinha o, o vinil, aí do vinil veio o cassete, o CD, iPod, etc. Bom, e vai. O passarinho nunca deixou de cantar. A gente continua Uhum. ouvindo. Mas então a Show gente vai se continua lotando, adequando. né? É lógico. A cigarra aqui no Rio, que eu tô aqui no Rio, em novembro canta, a gente já sabe que no dia seguinte tem sol. Né? Isso é Mas certo. mesmo o exemplo do processo eletrônico. Eu lembro quando começou o Sim. processo eletrônico, porque eu também sou da época do processo físico, da fichinha no cartório e afins. é, Todo mundo falou, gente, isso não vai dar certo. Imagina, e se a internet cai, como é que eu vou ver o processo? O que me garante que o cartório vai juntar, que está juntado? Mas é muito isso, é a falta. Primeiro, uma insegurança profissional, né? Acho que existe sempre o medo de você se tornar obsoleto e ser substituído. E também essa coisa que a gente é muito pego, especialmente acho que advogado, juiz, a gente se pega no tradicional porque é seguro, né? Sim. Então, aquela coisa de trocar o processo físico pelo digital, isso vai dar certo. Gente, se a gente não tivesse feito essa troca durante a pandemia, ninguém tinha tido nenhum tipo de prestação jurisdicional. Foi isso que permitiu que o Poder Judiciário continuasse
atendendo as demandas urgentes, atendendo, depois de um tempo, aquelas que não eram tão urgentes, mas que pessoas mantivessem emprego, quem precisasse de uma decisão urgente conseguiu a decisão urgente. Então, assim, é uma questão realmente de conhecer aquilo que está chegando e saber usar, né? Até para quem Uhum. tem medo aí de perder eventualmente a empregabilidade, como é que isso fica diante dessa situação, né? Natália, você comentou dois pontos aí que eu acho muito legal a gente destacar, que é a obsolescência, né, o se sentir obsoleto, e o risco, né? Ah, será que eu perco o emprego? Muito advogado pergunta, professor, será que eu vou perder emprego, etc. Como é que tá? Bom, existe o Future Skills, que fez uma pesquisa alguns anos atrás, e dentre as 4 profissões que em 2030 ainda continuarão bombando, direito está lá. Então, a galera, não precisa se preocupar, tá? Enquanto as pessoas tiverem necessidades desatendidas, picuinhas, probleminhas ou alguma divergência, a gente está na área. Então, assim, não precisa preocupar. E o bom também do direito é ele se aperfeiçoando, né? Porque, assim, eu já ouvi também, o bom advogado é aquele que resolve o conflito sem precisar de um processo, por exemplo, Sim. né? Aquele que desenvolve outras tecnologias também sociais, que é a inovação social, não necessariamente mecânica, né, ou instrumental. Mas essa do obsoleto é muito legal e esse risco, porque assim, eu acho que a gente no direito tem uma vantagem que a gente pode caminhar com a tradição e sempre alçar voos, que são as inovações, né? A tradição, de certa forma, ela alicerça a base onde a gente vai voar. Então, direitos hoje que continuam até hoje foram enormes inovações lá no passado e que se mantiveram tão bem e sendo inovadas que permanecem até hoje. E aí a gente aproveita isso e salta, né? Direitos tradicionais que estão em constante inovação. Direito processual civil, um exemplo. Sim. Direitos novos. A gente tem vários direitos que surgem relacionados à tecnologia, né? Relacionados à propriedade intelectual e assim vai. Tem muito direito aí, muito nome de direito novo, né? Enfim, profissões novas que surgem com direito também, tem várias. E aí isso faz com que a gente tenha essa chance de dar a mão à tradição, dar as mãos, tradição e inovação. E a tecnologia está instrumentalizando isso. E o importante, eu acho que a gente, e com relação ao risco, o risco existe se as pessoas se acomodam, mas esse risco é para várias coisas também na vida, né? Então, a gente olha as mudanças que são normais na nossa vida. A gente está em constante mudança, tanto a nível molecular quanto a nível de sociedade, de planeta. Constante mudança. Esse é o normal da nossa vida. A sacada é a gente saber lidar com essas mudanças e, sabendo lidar com essas mudanças que são incertas, que às vezes trazem uma insegurança, qual é o processo de tomada de decisão que eu vou ter? Se eu me acomodar, as mudanças continuam. Então, em Sim. termos tecnológicos, vêm novos mecanismos que facilitam a vida de um determinado profissional, que se eu não me atenho a isso, aqueles que estão indo ali vão ter, de certa forma, eles vão ter um passo à minha frente. Se eu continuasse na minha profissão apenas digitando numa máquina datilográfica, para quem não sabe, era o anterior ao computador. Se eu continuasse ali digitando aquilo ali, nossa, a gente tinha que digitar, a gente tinha que passar para uma xerocopiadora, não sei o quê. Hoje, o computador surgiu, pá, entende? Você demora mais tempo, você tem mais esforço, e a tecnologia faz com que a gente facilite a vida. Isso é muito legal. O risco acontece, eu acho que, Natália, no direito, quando as pessoas pensam na inteligência artificial, etc., que vai fazer tudo, ainda não faz tudo, porque a gente ainda que pensa isso. E aquela história do ler, interpretar, escrever é muito importante, apesar de ser muito simples, as pessoas acharem que isso é até ridículo, mas não é. Isso justamente faz a diferença, porque aquelas pessoas que simplesmente querem copiar e colar, ou vão numa inteligência artificial generativa e diz assim, ó, eu quero um contrato tal, né? Uhum. Eu quero a petição inicial tal, eu quero qualquer coisa, ele vai num repositório de informações que vem de um período para cá, vai preparar algo linguisticamente muito adequado. O problema é que você precisa saber se aquilo é o melhor para a sua situação ou não, então você tem que ter um critério ali de avaliação, ou seja, é bom ou é ruim? A máquina nunca vai dizer, nunca não, não vai Sim. dizer ainda se é ou não é. Dois, vou usar ou não vou? Nós que decidimos, né?
E aí tem a questão ainda desses algoritmos, que eles têm diversas modalidades de vieses, e às vezes pode dar um tiltzinho neles, e eles alucinam. Então há formas também de a gente evitar isso, quando a gente configura o nosso acesso. Mas você precisa saber isso, né? Os prompts, você precisa saber fazer aquelas perguntas adequadas e correlacionando as suas informações. Então, há formas também de evitar esses ruídos no uso da máquina. Mas eu não posso não saber que elas, assim, deixar, não vou mais usá-las, não quero saber delas. Quem está indo lá saber já tem aí uma vantagem. Por que vantagem? Porque o mundo está nesse caminho, nesse ritmo, né? As crianças já nascem hoje sabendo mexer no iPhone. Sim, sim. A Não, e gente não... é isso, né? Se você se acomoda, pode ser que você tenha. Eu não caio, não quero perder meu emprego. No meu escritório a gente vai continuar usando, né, as pessoas que vão fazer as petições por inteiro. Tudo bem, mas o seu cliente já está antenado, ele sabe que isso existe, né? Uhum, E ele vai te perguntar, não para saber se você está usando ou não, mas para saber se você conhece, se você é uma pessoa moderna, que está ligada, né? Porque ele também quer um serviço moderno, ele também quer um serviço adequado àquele momento, saber que o advogado dele porque isso mostra assim, que você está sempre atualizado não só no que é tecnológico, mas o próprio conteúdo do seu trabalho, né? Eu entrei na faculdade em 2004, olha só. Nossos usuários agora vão falar, meu Deus, por que esta mulher está fazendo Natália, webinários? nem vou dizer quando eu saí da faculdade, então. E, eu tinha um professor de direito civil, gente, ele dava aula com o código antigo e o novo. Porque era isso, ele passou a vida inteira com o código antigo. Então, para ele assimilar o novo, ia levar muito tempo. Imagina, assim, mas ele estava fazendo um esforço ali, sabe? Ele estava mantendo o que ele sabia, né, o lugar seguro dele, mas buscando trazer esse conhecimento novo, que era o que a gente precisava, porque se ele mantivesse a aula que ele dava 10 anos atrás, aquilo para a gente não servia. Então, ele tinha que fazer essa combinação. E acho que hoje é muito isso que a gente vê, essa necessidade de combinação, né? Então o que é o novo com o que é o antigo, se modernizar para não ficar para trás, né? E é interessante isso que você falou, né? As ferramentas, elas são os auxiliares, elas não são substitutos. A mão no volante ainda é do advogado, do juiz, do promotor. Então, é interessante saber. Rafael, eu preciso te fazer uma pergunta que é muito estúpida, mas é porque eu realmente não entendo. Qual é a diferença entre visual law e teve um outro que você falou também? Legal design. Legal design, isso, pelo Tá, então amor eu de vou Deus, me falar aqui que a gente está ajuda. chamando, porque assim, tem vários nomes, a galera adora. Aí eu já vou fazer não é assim, já falei de descuido, cuidado assim. Hoje em dia, porque a gente está num ecossistema de direito, tecnologia e inovação, aí fica, Rafael falando isso para vocês, muita gente adora falar muito espuma, muito nomezinho, muito clichê, muito rótulo. Tomem cuidado com isso, tá? Eu não curto. Agora, esses nomes são nomes que a gente utiliza para determinadas ferramentas, técnicas, metodologias. Então, hoje, o que o pessoal tem muito falado? Legal Ops, né, que é o Legal Operation Officer, que é o advogado fazendo determinadas operações nas suas atividades, né? Legal Operations, ok. Aí você tem o Legal Engineering, isso aí, ó. Então, as pessoas, muitos comentam hoje, mas ó, isso aí já existe. O primeiro país a legalizar isso foi a Inglaterra, há muito tempo atrás, que é a engenharia legal, se utilizar de complexos dados com direito, desenhando alguma operação ou estrutura, né? Não necessariamente precisa ser nem advogado. Beleza. O legal design é uma metodologia que foi aproveitada do design thinking. Design thinking também, de forma muito sucinta, é uma metodologia que geralmente as pessoas de projetos de inovação, que lidam com inovação, com gestão de projetos, etc., a gente cria um processo dialógico e colaborativo com o nosso cliente, né? Por exemplo, eu iria até você, Natália, a sua empresa ou você, a gente começaria a bater um papo, tipo uma entrevista, eu começaria a pegar várias informações, eu analiso essas informações que eu recebi, eu sistematizo, depois volto até você e a gente cria esse diálogo colaborativo. Isso para quê? Para que eu tenha a chance de prototipar alguma coisa, ou um draft de um contrato, uma minuta de um projeto, né, um protótipo, como eles chamam, e aí eu volto a você que é meu cliente, faço um estudo do nicho de mercado, tal, faço um exame desse protótipo, um teste com esse mercado, e eu vou analisando, sistematizando, ajustando, corrigindo, até que saia alguma coisa. Então, mais ou menos, isso é um design centrado no ser humano, que é o meu cliente.
Então, eu vou focar toda essa tecnologia, né, que é uma tecnologia também social, que é uma metodologia, e eu posso ter metodologias ágeis, eu posso ter Lean, eu posso usar todos aqueles nomezinhos que o pessoal gosta, que é Scrum, os meus sprints, aquela coisa toda, que quem está em desenvolvimento e programação sabe muito bem o que significa. Sim. Beleza. Isso é o legal design. Então, é um caminho metodológico centrado no ser humano para a gente criar uma inovação que seja realmente afeta aquilo que ele necessite, agregando valor à experiência dele. Se eu faço isso, eu crio uma inovação para o meu cliente. Porque a inovação pode ser disruptiva e incremental, mas eu considero também que é uma experiência que agregue realmente valor à pessoa, e ela não esperava tanto por aquilo. O Visual Law é uma técnica de comunicação em que a gente pode utilizar de um ferramental que facilite é, o expressar e o apresentar as nossas ideias. As pessoas falam assim, eu posso apresentar então uma petição inicial em forma de quadrinhos, revista de quadrinhos? Então, assim, de uma forma bem esdrúxula, isso aqui é Visual Law? Não necessariamente. Visual Law e Legal Design, quando bem aplicados, podem ser, por exemplo, assim, uma empresa de aviação low cost europeia fez uma política de privacidade em que, ao invés de nós, passageiros, termos que ler um documento, sei lá, de 30 páginas, eles desenvolveram um vídeo, né, um vídeo de 1 minuto e meio e colocaram no YouTube. Falou assim, ó, vocês quando viajarem conosco, e eles passam isso no avião, essa é a nossa política de privacidade em resumo. Mais detalhes, clique aqui. Mas ali estão os principais pontos necessários. Então, aquilo ali, eles perceberam que para nós, seres humanos e clientes, é muito mais fácil eu assistir um vídeo do que eu ter 30 páginas para ler no avião. Não vou ler. E Uhum. aí, aquilo ali é uma técnica de comunicação, né, visual que adequou o direito num vídeo. Então, esse é um exemplo muito legal, né? Outros são quando a gente redige nossas petições, ao invés de simplesmente redigir em parágrafos e bullet points, né, aqueles pontinhos, você pode se utilizar de itens que visualmente facilitam a persuasão, a identificação do que você quer. Então, tem Explicação várias de um conceito técnicas, muito né? técnico, né? Às vezes a demanda envolve um E conceito muito técnico. Imaginar que o juiz vai entender como funciona tudo, um plano de saúde, uma companhia aérea, uma loja de varejo, é complicado, né? Então é sim, importante essa aproximação, né? Acho que é bem, quando você usou esse exemplo do vídeo, ficou muito óbvio nesse sentido. Você trouxe o direito para perto da pessoa, o que sempre foi um grande obstáculo, né? Antes a gente tinha o latim, o pessoal que usava os brocados e tudo mais. E hoje a gente consegue pular essas etapas. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem uma iniciativa muito legal que eles falam petição 10, página 10. Então, que eles pedem para que a petição tenha 10 páginas. Né? O pessoal vai lá e gasta 50 folhas de petição. Ah, mas não estou imprimindo mais, eu estou subindo na internet, não estou gastando folha. Tudo bem, mas, gente, imagina, você acha que o servidor vai ler 50 páginas, o juiz vai ler 50 páginas, se o cliente vai entender 50 páginas, se mandar na, para ele vai ler 50 páginas. Natália, tem assim, em várias palestras, assim, tinha uma época que eu ia nas estatísticas do CNJ, então eu estou muito desatualizado. A última vez que eu vi eram 21.917 ações ajuizadas diariamente no Brasil e hoje já são muito mais ações ajuizadas. Se cada uma tiver 10 páginas, imagine a quantidade de papel na época que se gastava, uma atitude completamente antiecológica. Então, assim, antiecológica, alérgica, porque acumula poeira, então, assim, não Sim, não funciona. prática, porque Não- você não vai ler aquilo atrasa a sua prestação jurisdicional. É uma coisa do preciosismo do advogado, né? Já eu quero mostrar que eu entendo muito do assunto, eu vou lá e faço a minha dissertação na petição. Tudo bem, você foi super excelente, mas e o que que isso vai trazer para o seu cliente? Isso vai trazer a solução, né? Como você usou a palavra da solução, isso vai ser uma solução ou isso vai ser um entrave? Eu tive um professor de direito civil que ele contava uma história muito clássica, assim, que ele era juiz, ele assumiu uma vara e tinha um processo que vinha, assim, tipo, de herança para quem assumisse aquela vara. E ninguém lia, porque a petição inicial era gigante, os documentos eram vários. Até que um dia ele falou, não, chega, recesso, eu vou ler essa desgraça. Aí ele olhou, tá prescrito. Tchum, ele fechou assim, tipo, no primeiro parágrafo. Tá. Tem um ponto aí que você falou que acho que é muito legal comentar também, que é, assim, a gente comentou falando de postura, né? A importância de nós sermos advogadas e advogados, assim, é tão legal isso, porque a gente adquire uma visão da sociedade que quanto mais ampla for o nosso olhar,
mais legal se torna. Então, isso é muito legal. O segundo aspecto é, quanto mais a gente aproveitar dos outros saberes, dos outros campos do saber para a nossa profissão, né? Então, quando a gente fala de trazer um pouco dessa engenharia legal, ó, engenharia, uma arquitetura, um desenho, uma metodologia de design, isso são outros campos que a gente traz para o direito. Então, essa pegada interdisciplinar, ela é muito legal. Então, a gente já comentou aqui de uma visão mais ampla, uma visão sistêmica, porque tudo está conectado. Então, isso é importante para a nossa profissão. A gente pensar na interdisciplinariedade ou transdisciplinariedade, o nome que for, ou seja, aproveitar das coisas legais dos outros saberes para a nossa atividade. Né? Aqui você já comentou em um dado momento sobre a criatividade. Nós, advogados, podemos ser muito criativos, só que um tipo de comentário que, por exemplo, você comentou que fui professor da FGV, né? Eu fiquei 18 anos na Fundação Getúlio Vargas como coordenador do programa de pós-graduação no Brasil inteiro, né? Exceto no estado de São Paulo, mas em todas as modalidades que vocês possam imaginar de curso, durante 18 anos. Criei disciplina, marketing jurídico, quem criou fui eu, foi regulamentado pela OAB, não existia. Quando iniciou, a pessoa me criticava. Fui primeiro a colocar gestão de projetos e gestão de pessoas e liderança em cursos de direito, e assim vai. Em várias modalidades. Pioneiro, primeiro curso de direito para startup no Brasil, pioneiro com legal design, série de coisas. E por que isso? Porque eu percebi pela minha formação, né, que eu fiz direito e economia, e pela minha profissão, que quanto mais a gente pode abranger esses saberes úteis à nossa profissão, mais fácil e melhor fica a nossa tomada de decisão, né, a nossa prestação de serviço. E a criatividade é não ser igual à mesmice. Sim, Criatividade não é algo assim, eu tomei banho, ahá, descobri Eureka, a fórmula mágica Einstein. Não. Criatividade é um processo que requer tempo, erro e acerto. Tem uma história. Essa história é tudo que a gente faz na vida de legal, tudo que a gente vê de bonito, tudo que a gente ouve de interessante. O nosso cérebro vai pescando. Lembra que eu falei da plasticidade cerebral? A sim. gente vai guardando. Aí no dia que eureka, não, isso é todo um processo de erro e acerto histórico que a gente está buscando, botando para fora. E cada um de nós tem uma singularidade. E não é o judiciário que o judiciário ele vai decidir a tese que nós criamos. Então, vocês vejam a nossa responsabilidade. E aí tem um negócio legal também da advocacia, que é isso. Então, ó, visão sistêmica, interdisciplinaridade, criatividade, e a quarta é, cara, a gente lida com pessoas. A gente atende pessoas. Eu atendo a empresa. Tá, mas quem cuida da empresa ainda é uma pessoa. É um robô. Tá, mas quem fez o robô é uma pessoa. Então a gente lida com pessoas. Então essa coisa de centrar o serviço, centralizar, né? Focar a pessoa, a gente ter essa interação que hoje a gente fala sobre soft skills, que são essas habilidades sociocomportamentais que nós, advogados, ao lidarmos com pessoas, né? A gente não precisa chegar lá sisudo, né? Na desempenar, não. A gente tem diversos públicos, a gente tem a capacidade de se adequar a diversos públicos. Se eu for aqui na praia falar com a galera, eu vou de chinelo e bermuda. Mas se eu vou no tribunal, eu vou de terno, bonito, cheiroso. Então, essa maleabilidade nossa é muito legal. Aí aproveitar os discursos, essas narrativas que a gente pode ter. E o advogado é muito importante porque a gente tem uma cultura, e a cultura molda valores que acaba mudando. Então, assim, uma coisa legal, a cultura molda valores, né? A gente trabalha com valores, não valores financeiros, valores de vida. Sim, E esses valores moldam a história de uma sociedade. Então, olha o cuidado que a gente que lida com determinados valores de justiça, equidade, inclusão, diversidade, né? Esses valores, o cuidado que a gente tem que ter com isso, porque isso vai moldar o que? O nosso futuro. Então, nós, advogados, o que é mais legal da nossa profissão é que a gente pode ser agente de transformação cultural, sim. positiva e construtiva. Por isso que se manter atualizado, fazer o bom uso dessas tecnologias, né? Estudar sempre estudos que realmente façam a diferença na nossa trajetória de vida, mão na massa, né? Não é só ficar numa teoria que às vezes é uma teoria com teia de aranha, não necessariamente fique só ali, mas vá para as outras, que são as modernas, né? Aproveite os cursos e esses novos temas que estão surgindo, sempre com a mente mais aberta, não tão com aqueles antolhos que o cavalo usa, né? Isso facilita muito a nossa vida na nossa profissão. Sim.
Você falou de marketing jurídico, de inovação, e a gente tem visto, né, pelo menos que os escritórios de advocacia, até o Poder Judiciário como um todo, né, CNJ, alguns tribunais, Poder Legislativo também, Congresso, Senado, todo mundo hoje tem página nas redes sociais, né? Então a gente vê que o pessoal tem buscado essa ferramenta, tem reconhecido como uma ferramenta que não super vale, não dá para fugir mais, né? Não dá para dizer, não, porque antes tinha essa coisa de um escritório que é de respeito, não vai ter página na internet, a gente tem Instagram, vai fazer o quê lá? Né? E a gente tem visto muito disso crescendo e os escritórios se aproveitando disso. Como é que você vê esse uso das redes sociais pelo direito? Né? Então vou voltar lá no tempo, muitos anos atrás. Para a galera não achar que eu sou tão velho assim, apesar de eu estar com essa barba já branca, esse cabelinho aqui, mas não sou tão velho assim não, mas já sou mais experiente. Lá atrás, né, eu disse para vocês que eu fiz direito e economia, né? Então eu descobri na economia o que eu gostava em direito, que era fazer tudo para evitar problema na justiça. Então isso foi muito legal. Então eu tive a chance de sentir esse sabor fora do direito. Falei, nossa, tem tanta coisa legal fora do direito, mas legal. E eu fui fazendo. Eu fiz mestrado aqui, fiz mestrado na London School, na LSE Londres. Então fui sempre tendo contato com muitas coisas. Doutorado em política pública, né, em direito. Então eu fui sempre aproveitando, né? Uma expressão que inglesa e que diz assim, é legal ser uma abelhinha para você ir em várias flores diferentes pegando o néctar de cada uma, mas são flores diferentes. Então isso é muito legal ter em mente também essa metáfora assim. Então, eu quando entrei lá na GV para coordenar a pós-graduação, falei, nossa, nossos advogados que hoje ingressam no mercado, eles precisam ter determinadas noções, saberes que a gente não tem na faculdade. Não porque as faculdades não são boas, apesar de a gente ter milhares de faculdades aqui. Não, é porque a faculdade, por essência, ela não É nos engessado. completa. Né? É isso aí também, mas ela não vai completar ninguém, em nenhuma área. Sim, É sim. faculdade. E nem na vida a gente talvez consiga ficar completo, né? A gente vai se completando. Então, isso também é um objetivo que eu tive lá na House, porque quando a gente sai da faculdade, né, a gente entra num mercado que exige de nós muitas competências e habilidades. Só que a gente é muito jovem e a gente não está preparado, mas não é por mal. Pode ser porque a nossa faculdade não nos forneceu aquele conhecimento, pode ser que ela tenha fornecido não da forma adequada, pode ser até que não esteja no currículo do curso de Sim, direito. Mas quando a gente vai para o mercado, ele anseia que nós façamos isso. Aí o mercado olha, essas pessoas estão muito inexperientes. Aí o que acontece? A gente tem que começar a buscar pós-cursos, etc. e tal, que são caros, que demandam tempo, e aí exigem alguma coisa, e essa exigência também não funciona, tal, não sei o que, não sei o que lá. Bom, então essa composição temática é muito importante, e foi aí que eu fui conversar com quem? Com quem era de marketing. Porque para a advocacia, naquela época, o marketing era publicidade. Então, eu não posso ter um outdoor com o meu nome da minha família ali, eu não posso ter determinado programa. Óbvio, o Estatuto da Ordem não permitia. Por quê? Não permitia o quê? A publicidade inadequada dos seus serviços. Ok. Só que o marketing em si não é só publicidade. É desenvolvimento de estratégias para você identificar quais são seus pontos fortes e fracos na prestação do seu serviço, no desenvolvimento do seu modelo de negócio, é fazer um canvas adequado, é você saber fazer a matriz SWOT, é você saber prospectar novos clientes, fidelizar os clientes que você já tem. Então, isso tudo é marketing e muito mais. Eu não sou da área de marketing. Então, percebendo isso, eu fui conversar com uma galera e falei: olha só, vamos fazer isso para direito? Ah, mas não pode. Não, não pode publicidade. Isso pode. Isso é o quê? Desenvolver estratégias para melhorar a prestação dos seus serviços. E aí nós compusemos, então, a disciplina de marketing jurídico. E lá no início, Natália, a galera, os estudantes chegavam e isso é inútil, nunca vou usar isso, isso não presta, não sei o que besteira, a disciplina... Eu falei, tá bom, tá bom. Né, eu medito há milênios, adoro meditar, então eu sou mega zen, dinâmico, tal, quietinho, olhei. No primeiro semestre, segundo, alguns alunos começaram a prestar consultoria para ajudar os outros a saber divulgar melhor suas informações, a compor melhor a brochura do seu escritório, né? Como divulgar melhor as suas informações, desenvolver a matriz de fraqueza, de força e etc., saber onde você pode melhorar.
né? Qual é o nicho que você está mais adequado a atender. Então, eles começaram a perceber que isso aí dava um bafafá. Legal. Há 2 anos atrás, se não me engano, um tempo muito curto atrás, a OAB Federal regulamentou o marketing jurídico. Então, o marketing jurídico, gente, é a construção estratégica de uma imagem que vai ser adequada ao nicho onde eu quero atuar. Então, eu vou me utilizar desse ferramental tecnológico a meu favor, construindo uma marca pessoal, uma marca institucional, em que eu vou prover conhecimento, eu vou informar quais são os produtos e serviços que estão disponíveis aqui. Então, vários advogados começam a se especializar para entender como eu vou mexer os algoritmos dessas ferramentas para eu aparecer. Bom, isso é a parte muito legal. O que acontece é aquilo que a gente até comentou no início, né? Existe um excesso, acesso, etc. Hoje, por eu ter lançado a House, né, eu fico antenado e sintonizado nisso, que tudo que eu tenho à minha volta dessas tecnologias, para saber o que vale a pena fazer, o que não é, o que eu considero espuma, o cuidado, que é sempre bom. De novo, a palavra cuidado, reparem que eu estou me tornando repetitivo aqui, é a gente, a gente saber que, por exemplo, não existe solução milagrosa, né? Muito se vende de solução milagrosa. Ah, vou te dar um curso aqui de 2 horas, você vai virar compliance officer. Gente, impossível. Não existe, sabe? Ah, por mais barato que seja, tá, faça, mas não existe solução milagrosa. Não existe. Dois, existe um foco muito assim, olha, você vai fazer isso e vai ficar milionário muito rápido. Gente, sim, eu torço que todo mundo fique milionário, mas não é bem assim. Então, existe uma forçação de barra, né, na mensagem que é transmitida, que se a pessoa não tiver um pouco de discernimento, ela vai achar que o direito é assim. Não é. Direito requer estudo, direito requer aprofundamento. Se um ou outro foi bem-sucedido, se um grupo foi bem-sucedido, isso não é garantia de que outro grupo ou alguém seja também bem-sucedido. São circunstâncias diversas da vida. E, às vezes, essa padronização de mensagem, que tem uma mensagem muito parecida, né, não funciona. Mas, ou seja, mas é legítima, cada um aceita a mensagem que se adequa, que soe bem. Então, o que eu acho legal é que agora a gente tem a oportunidade de construir essa nossa pessoalidade tecnológica, né? Transmitir conhecimento. Poxa, Natália, quantos cursos a gente pode fazer agora legais na internet que antes a gente tinha que ir no local, que era em outro estado, outro país, que hoje a Uhum. gente faz com uma facilidade tremenda, com professores excelentes, né? Com um portfólio de temas que não são comuns. Vou dar outro exemplo, então, a da House. Estou falando da House. A gente fez uma curadoria de temas que não são fáceis de serem encontrados nas faculdades de Direito pelo Brasil afora e que são muito úteis à formação e esse aprendizado que os alunos têm que ter para se prepararem para o desenvolvimento melhor das suas carreiras, né? O laboratório de inovação, mentoria, toda a composição dessa jornada acadêmica é útil. Então, existem várias opções, né, várias alternativas que a gente pode adotar na nossa profissão para sermos advogados criativos, super inovadores, advogados empresários, né, criando o nosso escritório como uma firma de direito, mas também é, de, de vislumbre como exemplo em tecnologia, advogados como decidem empreender, fazer juris rend, fazer a house, fazer vários outros legal techs, law techs, beauty tech que eu falei, vai que um advogado também queira fazer uma beauty tech, tá valendo. Então é aproveitar essas oportunidades, que tem muitas oportunidades, e tendo discernimento para usar essas ferramentas, discernimento também para ouvir essas propostas milagrosas que, se funcionassem, seriam ótimas, mas não é. Então tem que tomar isso, de novo, quarta vez, cuidado, né? Não, mas é super importante, porque acho que é muito isso também, né? As pessoas, elas têm visto muito a internet como... A internet, eu quero dizer tecnologia, na verdade, como salvadores da pátria, né? Então, nossa, vou abrir aqui uma startup, eu vou ficar rico amanhã, eu vou vender minha startup por não sei quantos milhões e pronto, nunca mais vou trabalhar na vida. Cara, tem tanto trabalho envolvido numa startup. E para essa startup ser bem-sucedida e, de fato, trazer soluções, trazer inovação, né? Trazer essa criatividade, porque ter uma boa ideia não significa ser criativo também, né? Você teve uma boa ideia, sim, fruto de um trabalho, de uma evolução, mas para você ter uma carreira de sucesso e você se desenvolver bem, você precisa ter várias boas ideias, saber filtrar, né, a boa da ruim.
essa questão do escrever bem, do ler bem, e que hoje eu vejo um pouco, não sei se você vê muito nos alunos da House, mas eu vejo de vez em quando que parece que o pessoal dá uma desanimada, assim, essa história de ler, né? Ler e escrever, assim, como se, não, agora eu vou pôr aqui no robozinho, eu vou pôr aqui na internet, na Twitter tem um número de caracteres, não precisa escrever muito, então tá tudo certo. E é importante reforçar essas ideias, né? De, olha, se corre atrás do conhecimento, corre atrás de se modernizar, da interdisciplinariedade. Eu sou da época que o curso de Direito era anual, então não dava para você ter muita matéria. Você tinha as clássicas ali, e o resto, se você quisesse, você ia fazer por fora, realmente. E é bacana ver que já não é mais assim, né? Essa estrutura já não é mais assim, que você tem outras opções. A House, o Juris Hand, enfim, outras ferramentas que complementam esse conhecimento super importante. Eu vou pegar só o gancho, duas coisas que você falou aí, que é a leitura, né? Bom, eu sou suspeito, né? Isso aqui é minha estante. Adoro ler, mas assim, saco assim, uma dica de quem gosta de ler. Quem gosta de ler nunca vai estar sozinho, porque sempre vai ter um livro contigo. E os livros nos escolhem às vezes também. E leitura é muito legal, porque ela acaba desenvolvendo essa capacidade nossa de desenvolver pensamento, refletir, ficar em silêncio. Isso é muito legal. E isso que você falou também, todo mundo quer ser unicórnio, todo mundo quer fazer assim, vender a empresa por 1 trilhão e ir para Marte, com o Musk lá. O que não dizem é que, assim, sempre fala assim também, um clichê, a gente tem que resolver a dor do mercado. Só que as pessoas esquecem também que tem a dor do empreendedor. Então, eu sou empreendedor, posso falar. Existe uma dor que o empreendedor também tem. Quando eu decidi, né, depois de 18 anos, atingir a maioridade e sair da FGV, eu falei, não, eu vou criar algo que eu sei que eu faço bem, que eu consiga transformar e que eventualmente tenha uma sustentabilidade financeira para a minha vida. Então, eu criei a House como uma edutech para transformar pessoas, carreiras e o ecossistema de direito no Brasil. E lá na frente, a ideia maior eu quero democratizar o ensino de excelência, como eu há 18 anos organizei e fiz, para as pessoas que às vezes não têm nem a capacidade de sonhar em acessar aquele tipo de curso. Vou chegar lá. E o empreendedor, ele tem essa dor. Então, qual é a dor? De eu perceber um gap educacional por várias circunstâncias no ensino do direito. E há formas de a gente tentar ajudar isso, de quebrar esse ciclo vicioso, né, que hoje, para quem está na área, sabe que existe. Então, dá para fazer isso. E a gente, então, pensa o quê? Vamos tentar ajudar as pessoas. Então, foco numa pessoa que ela possa ter esse potencial dela explorado e a gente ajuda ela a se emancipar. Isso é muito legal. E o empreendedor, ele tem que trabalhar, assim, a última vez eu estava falando assim, eu pensei em três órgãos, né? O estômago, cara, empreendedor, Natália, a gente vai na víscera, sabe? Empreendedor, você vai, assim, a melhor forma de emagrecer, galera, porque a gente vai na víscera, né? Você vai lá e fala assim, cara, você tem que ter persistência, resiliência é a palavrinha da moda, persistência, paciência. Você vai ali. Por quê? Porque o empreendedor ele está se bancando, ele está se investindo, ele às vezes não tem receita, demora para vir receita, não é? Então você vai no estômago, você tem que ter assim, ó, punho de aço e vai na víscera. 2, você tem que ter um coração pulsante, porque a gente tem que estar literalmente apaixonado pelo que faz. Você tem que estar apaixonado, você tem que acreditar, você tem que olhar para aquilo e falar assim, cara, eu acordo todo dia porque eu quero fazer algo pela House. Porque eu vou fazer algo pela House, porque a House vai fazer algo por várias pessoas e eu creio que eu vou fazer e vou contribuir para uma mudança. Uma mudança cultural, sendo agente de transformação. Então, eu tenho piamente, eu amo o meu projeto. Então, isso assim, você tem que ter essa paixão, sabe? E aí você tem que ter cabeça. Cabeça para manter os seus pés no chão, caminhando, né? Como é que você movimenta? Dando o primeiro passo. Você quer, caminha. Paciência, persistência, raça, apaixonado e foco no sonho. Cabeça no sonho e cabeça o pé no chão. Então você tem que estar enraizado, mas lá, né? Esse é o empreendedor. O empreendedor se assemelha muito também a um agricultor que prepara o solo que tem vida. As pessoas não sabem, mas é o solo que tem muita vida ali. Então você planta a sua sementinha. Já quero comer minha cenoura. Calma aí, galera. Tem que plantar a semente. Cenoura demora alguns dias. Eu tenho uma micro-horta aqui na minha varanda, né? Tenho o meu pé de café, minha beterraba, minha cenoura, meu capim-limão.
E aí eu aprendo, porque eu olho ali, eu vejo a natureza funcionando, então a natureza é muito verdadeira. Então a gente olha a natureza, eu falo, nossa, então me bate aquela angústia na víscera. Não, aí eu olho, calma, minha cenoura vai vir. Demora 30 dias. Mas quando ela vem, ela é tão saborosa, é doce. A beterraba é doce, a beterraba é mais doce que banana, que maçã. E é pura, sem nenhum agrotóxico. Você fala assim, nossa, valeu a pena. Então a gente põe isso para um empreendedor, é essa raça, esse amor, esse sonho com o pé no chão, que é empreender. Então, assim, não é mole, não é para todo mundo. São 14, 15 mil startups por ano que são abertas no Brasil. E quantas Sim, continuam? Né? Quanto tempo a sim. Júlia Rende já está de vida aí, Natália? Quanto tempo a gente tem de vida aí? Olha, tem um pouco, não é tanto como outras startups ainda, mas Mas tem um mês, é, 2 meses? Não, já tem algum não, tem tempo. mais de ano, sim, oxe. Então, e vocês estão crescendo, e vocês estão indo, e vocês toda hora E é suado, é aperfeiçoando. bem isso mesmo, é suado. É, então, a inteligência artificial, vocês estão super antenados, porque o que vem de moderno vocês acoplam ao projeto. Então, repare, é a sintonia, é o esforço, né? É o desenvolvimento, é a recompensa. E essa recompensa, às vezes, pode vir rápida, mas não é assim. Então, é aquilo. O milagre sempre surge no momento certo. É isso. O milagre sempre surge no momento certo. Só que a gente não pode achar que o milagre do outro vai ser um milagre para mim. Uhum, Cada um vai ter o seu milagre. Mas tem, né, tem uns momentos. E o que eu acho que com essa facilidade de informação, de acesso, de tanta coisa, as pessoas às vezes esquecem que nós somos diferentes. E o legal da vida é a gente ser diferente. E porque somos diferentes, as circunstâncias de cada um são singulares. O que é legal também, né? E, e aí foi isso que você comentou, né? Então a gente já falou aqui de não se sentir tão obsoleto, do empreendedor que tem que ralar, da criatividade que a gente pode botar em prática, a facilidade e o uso adequado das tecnologias, né? Poxa, a gente já falou de várias coisas legais. muitas. Mas esse que é o legal dos assuntos, né? Como a gente vê que às vezes a gente começa com tecnologia, mas é muito isso. A tecnologia, ela é de novo, ela não é aquela coisa mágica. Ela vai servir para você, ela vai te dar o seu milagre se você se dedicar a ela, entender, tirar seus preconceitos aí, buscar conhecer o robozinho ou o que quer que você esteja usando. Mas é sempre muito legal ter esses papos mais abertos, né? E, gente, Ricardo, eu queria agradecer super sua presença, né? E né, a conversa. Fiquei super empolgada para conhecer mais sobre a House. Eu já tinha visto quando eu soube que você ia falar com a gente, tá? Vou lá xeritar, mas né, fiquei mais curiosa ainda. Todo sucesso para esse novo empreendimento, que dê muito certo, com certeza aí, né, toda a sua bagagem, o seu conhecimento vai com certeza ser de, vai gerar bons frutos. E a gente também se espera sempre aqui como um parceiro da Juris Rende, é sempre bom ter gente também ligada nessa proposta de democratização da educação, de acesso, né, e uma coisa que você falou bacana também da excelência do ensino, né, porque é isso que você falou, faculdade, dá ensino aí, tudo é fácil, né, eu sou professora, eu estou dando aula, aqui tem uma escola, mas você ter um ensino de excelência, né, um ensino que realmente prepare aquela pessoa, não só para o mercado de trabalho, mas para ser um cidadão ativo, é outra coisa, é diferente. Então, E é isso mesmo que você falou, Natália. Antes de eu dar aqui meu agradecimento final, a educação, ela ajuda a gente a se transformar, nós nos transformarmos. sim, Então, assim, é um propósito muito digno e potente de a gente querer transformar e propiciar um ambiente em que isso possa ocorrer, né? Então, eu também agradeço, Natália, aqui a oportunidade de vir bater esse papo contigo, muito simpática, sorriso bonito. Eu quero que todos aí tenham curtido também a nossa conversa, né? Eu falei aqui de horta, falei das coisas todas assim, mas então dei uma assim que é viajada legal, assim. porque é para ser assim mesmo, né? É, Não dá a imaginar que uma conversa de quadradinha, assim, pergunta, resposta, não é legal. é. Deu para mostrar que nós, advogados, eu e você, somos legais.
Somos, né? e não Não somos estou tão de velhos, terno nem somos velhos, gravata. mas somos antenados, olha só, a gente está muito. É, e tem um A gente negócio já também entregou legal. a idade em vários momentos aqui, até confundi seu nome, foi coisa de Alzheimer já, né? Tô confundindo o Você falou nome, tá ficando Ricardo, mas eu não complicado. quis corrigir para não Eu ser percebi que você é muito galante, deselegante. muito É, educado. Eu falei, olha só, eu é, errei, mas é o nervosismo. Eu confesso, gente, que não tem eu problema. sempre fico nervosa. Falo Não tem alguma coisa problema. Eu estou ouvindo errada. até o Sabiá, porque é o horário de Sabiá e de Bem-TV. Bem-TV começa a cantar geralmente 5 horas, dá para ouvir o Bem-TV daí. Mas tem uma coisa Olha, legal aí para eu não compartilhar. consigo vê-lo, porque os meus Mas dá para cachorros ouvir. assustam ele e eu não consigo ver, mas eu Mas o ouço Bem-TV dá também. para ouvir. Mas É, tudo que a gente começa de novo na nossa vida, a gente se torna jovem para aquilo. Então, fica a dica sim. para todo mundo que estiver nos assistindo também, qualquer idade de vida, comecem coisas novas, e tudo que a gente começa novo é novo e a gente se torna jovem para aquilo que a gente está iniciando. Então, Natália, eu queria então agradecer essa oportunidade de trocar essa ideia contigo. Vocês que estão nos assistindo também, fiquem super à vontade de conhecerem a House. A House, ela é House of Creative Legal Studies, mas podem chamar de House. É uma casa aberta para a gente explorar saberes, experimentar novas práticas, compartilhar histórias, com uma pegada muito criativa, humana e sistêmica no estudo do direito, né, para a gente propor e desenvolver projetos que tragam soluções mais criativas e assertivas aí para os problemas aí da advocacia, né? Vou dizer o site é www.housecls.com.br e para vocês que estão no Instagram é @house.cls. E aí vocês têm a chance de ver o que a gente está fazendo, né? A gente é muito novinho, 2 meses, mas a gente tem já vários projetos em andamento para o ano que vem, né? A Juris Hand está junto conosco, eu estou junto com a Juris Hand, né? E, e é isso. Desejar que vocês tenham aí uma excelente semana, vocês que nos assistem no futuro, uma excelente ano. Natália, muito obrigado aí pelo bate-papo. Eu que agradeço, Rafael, e a gente vai deixar lá no nosso. Quando a gente disponibilizar o vídeo, a gente coloca ali para o pessoal também ficar mais fácil, tanto o caminho do site como também o perfil do Instagram, né? Para o pessoal não deixar de conferir e ver o trabalho de vocês que merece muita atenção. São bebês, mas são bebês cheios de conhecimento e Ó, com muita coisa bebê para agregar. forte. É o bebê forte. Toma toma aqueles leitinhos, é sustagem que bebê toma, Nescau, essas coisas. É um bebê forte, é um bebê Sustagem, forte. sustagem. Acho que sustagem ainda Não existe. sei, não sei se existe. Não Já falei minha sei. idade de novo. A Leite, gente toma a gente leite, tá toma leite. entregando muito aqui da idade, mas tudo É bem. Mas isso aí, a gente tem Instagram, pelo menos, olha lá, estamos modernos. isso aí. Muito obrigado, Natália. Um beijo para Obrigada, você, um abraço Rafael. para todo Boa mundo. Até semana a para próxima. Boa todos. semana. Até logo. Tchau, Tchau. tchau.